Olá, alunos! Vamos conversar hoje sobre a sequência didática. E temos aqui um material muito completo para falar sobre como se organizam todas as etapas de uma sequência didática. Embora nós veremos posteriormente que esse modelo ele é bem flexível. Mas como esse é o mais completo, eu acho interessante que nós possamos conhecê-lo para ter essa visão realmente de todas as etapas e de como se pensa a elaboração de uma sequência didática. Então vamos lá. Inicialmente, os autores questionam, o que são sequências didáticas, para a gente já começar tendo muito claramente, o que é, o que são, a que se destinam, entre outros pontos. E aí eles nos trazem a seguinte informação. Uma sequência didática, SD, pode ser definida como uma sucessão planejada de atividades progressivas e que estão articuladas entre si, guiadas por um tema, por um objetivo geral ou uma produção. Então, nós já temos aqui a ideia principal de que é uma sucessão planejada, ou seja, algo sobre o qual você se debruça para planejar com antecedência, com a organização de atividades progressivas que estão sempre articuladas. Você não faz atividades que não tenham articulação entre elas, e elas podem ser guiadas de diversas formas, certo? Pode ser uma temática, escolher uma temática e traçar esse planejamento com base nessa temática, pensando na escolha dos textos que são elaborados, principalmente no nosso caso de língua portuguesa. Textos que são os gêneros. E aí, no caso da temática, o mais importante, de fato, é explorar essa temática em vários gêneros, ou pelo menos mais de um gênero. Mas o foco fica na temática e não no gênero em si, embora, obviamente, você trabalhe aspectos do gênero textual, principalmente quando o aluno não conhece, quando é um gênero que ainda não foi trabalhado em sala, para que o aluno tenha consciência também desse gênero. Tem-se geralmente um objetivo geral, a fazer para realizar esse trabalho, e aí vai variar muito daquilo que se quer em torno da temática. Pode ser que você vai fazer posteriormente um diálogo com os alunos, ou até inicialmente já inicie, antes de mostrar esses textos, mostrar esse material, já inicie com esse diálogo, ou até uma produção, que essa produção pode ser a produção de um texto, do gênero que foi trabalhado. Sempre é importante dar ao aluno a possibilidade de conhecer bem o gênero, se você quer que ele produza esse gênero. Então, dentro dessa sequência temática, teria que ter um momento de trabalhar esse gênero, se você quer que ele produza, esse gênero. E, obviamente, essa produção não precisa ser exatamente um texto, um gênero específico. Você pode pensar também em todas as atividades que você vai elaborar para explorar esse texto, que o aluno vai precisar responder, seja oralmente, seja por escrito, porque não deixa de ser também uma produção. Então, caminhando, eles dizem o seguinte, ou seja, as sequências didáticas são um conjunto de atividades ligadas entre si, que são planejadas para ensinar um conteúdo, etapa por etapa. Elas são organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar. Por isso que esse objetivo precisa estar muito claro no momento de elaborar, Porque se eu quero alcançar um objetivo específico, eu vou utilizar ferramentas que me levem, ou que pelo menos estejam no meu pensamento, que me levarão a alcançar esse objetivo. Porque, obviamente, nem sempre as coisas saem como nós planejamos, mas precisa haver esse planejamento prévio. E elas envolvem atividades de aprendizagem e também de avaliação. Em algum momento, ou durante as etapas, eu estou avaliando a participação desse aluno, seja numa fala, numa discussão, seja nas respostas dessas atividades, seja no final, numa produção de um texto, em que eu estou avaliando e, obviamente, eu dou esse retorno posteriormente ao aluno. As sequências didáticas são usadas para o ensino de língua portuguesa? E aí essa pergunta, eles trazem o seguinte, elas podem
E mais que isso, elas devem ser usadas, pois elas auxiliam o professor a organizar o trabalho na sala de aula de uma forma gradual, partindo de níveis de conhecimento que os alunos já dominam para chegar aos níveis que eles precisam dominar. Então, a sequência didática é um recurso disponível para que você possa utilizar em sala de aula de qualquer disciplina, né? Obviamente em língua portuguesa também. E aí a gente tem que pensar de partir, essa informação é importante, daquilo que os alunos saibam, né? Já saibam. E vamos pensar aqui, eu vou trabalhar uma temática, né? Trazer aqui o caso da temática dos textos de autoria feminina, né? Então eu vou pensar, primeiro tem que pensar no tempo que eu tenho disponível para isso e, obviamente, traçar essa etapa pensando em qual vai ser o meu objetivo. Então, o meu objetivo é que o aluno produza um texto. O meu objetivo é que os alunos discutam os textos. O meu objetivo é que os alunos respondam atividades, né, por escrito. Então, eu vou pensar nos meus objetivos e traçar esse planejamento considerando esses objetivos, o tempo e a escolha dos textos que possam casar, né, estar sempre interligados com essa temática. Isso pensando no tema, né? Que é uma das possibilidades. Eu posso fazer isso também de outras formas. Posso pensar em outra forma de trabalhar. Mas a gente vai fechar aqui com essa parte da temática. Então, eu parto do que os alunos já conhecem, né? Eu posso até mesmo, antes de apresentar o texto, ou os textos, ou um vídeo, ou uma música, já conversar previamente com esses alunos sobre esse tema, fazendo perguntas, ouvindo, né, o que eles conhecem, o que eles pensam, observando, inclusive, aquelas respostas que se afastam, né, do nosso objetivo para conseguir, ao final dessa sequência apresentada, conduzir o aluno a um melhor conhecimento, não melhor, ao mais amplo conhecimento da temática, considerando os textos que serão trabalhados. Então, é partir do que os alunos já sabem e sempre ampliar. Essas sequências orientam o professor para o trabalho também com os gêneros textuais, porque nós estamos sempre trabalhando com gêneros, né? E aí vem a pergunta: por que usar sequências didáticas ao trabalhar leitura e escrita? E aí os autores dizem o seguinte, ó: para ensinar os alunos a dominar um gênero de texto de forma gradual, ou seja, passo a passo, pois ao organizar uma sequência didática, o professor pode planejar etapas do trabalho com os alunos, de modo a explorar diversos exemplares desse gênero, estudar as suas características próprias e praticar aspectos de sua escrita, antes de propor que esse aluno faça essa produção escrita final. Então vamos pensar aqui, que é uma das possibilidades, que eu vou pedir para meu aluno produzir um texto. E aí vamos pensar em qualquer gênero, vamos pensar aqui na notícia, digamos. Aqui eu já não estou pensando em temática, eu estou pensando num gênero específico, que é uma outra possibilidade. Então, para fazer isso, essa sequência ela serve para que você possa também trabalhar gradualmente esse gênero, mostrando sua função, né, na sociedade, mostrando os aspectos estruturais, a questão da própria linguagem. E aí eu vou trabalhar esse passo a passo mostrando diversos, ou pelo menos o que for possível, dentro do tempo que se tem. Diversos exemplos de gêneros textuais notícia, para que o aluno, no momento de escrever, ele saiba exatamente como se estrutura, qual é a função, qual a linguagem, entre outros aspectos que nós trabalhamos quando estamos focados na produção escrita de um gênero textual específico. Além disso, outra vantagem de trabalhar a sequência didática é que leitura, escrita, oralidade e aspectos gramaticais acabam sendo trabalhados em conjunto, o que faz mais sentido para quem aprende. Então, de acordo com os autores, é importante esse trabalho da sequência didática, explorando uma temática, explorando um gênero textual, trazendo essa fala, trazendo essa resposta, né, a atividades ou uma produção de texto. Por quê? Porque o aluno vai trabalhar leitura, porque ninguém vai escrever se não tiver, pelo menos escrever bem, se não tiver leituras, né, sobre o gênero, sobre a temática.
Você trabalha a escrita do aluno, a oralidade e os aspectos gramaticais em conjunto, que é o mais interessante, né? Nós não devemos trabalhar isso de forma separada porque às vezes fica sem sentido para o aluno. Ele não consegue perceber onde ele vai utilizar alguns aspectos gramaticais se nós não estivermos trabalhando tudo em conjunto. Então, esse é um dado muito importante também da importância de trabalhar com a sequência didática. E aí vem, né? O que é preciso para realizar sequências didáticas para diferentes gêneros textuais? E aqui os autores vão se debruçar especificamente na parte dos gêneros textuais, ou seja, o ensino de um gênero específico para uma produção. Não necessariamente, e aqui eu já falo, né? A sequência didática ela é flexível, pode ter outros objetivos, como a questão de trabalhar uma temática, para que o aluno possa expor, né, seu pensamento sobre aquela temática, para responder questões que são postas oralmente em sala, questões que são colocadas para a escrita, mas também pode ser trabalhado um gênero textual. E aqui é interessante porque esse material já nos dá muitas informações para esse tipo de trabalho específico. E eles dizem o seguinte, ó, é preciso ter alguns conhecimentos sobre o gênero que se quer ensinar e conhecer bem o grau de aprendizagem dos alunos acerca desse gênero. Então, o professor, no seu trabalho cotidiano, ele já conhece, né, ou deve conhecer, deveria conhecer, conhecer o conhecimento, né? Conhecer o grau de familiaridade que os alunos têm com aquele gênero. Então, ele vai iniciar sempre partindo, essa é a importância, né, do que já foi dito anteriormente, perdão, de você realmente iniciar com o que os alunos já sabem, porque se é o seu primeiro contato, por exemplo, com a turma, você não tem como fazer esse diagnóstico, você vai fazer a partir daí. E aí, explorar esse gênero, que obviamente o professor precisa conhecer, porque, né, se não for assim, ele não vai conseguir fazer o trabalho de uma forma significativa, de uma forma eficaz. E isso é necessário para que a sequência didática seja organizada de tal maneira que não fique nem muito fácil, o que iria desestimular os alunos, né? Porque se o aluno não encontra desafio, ele julga muito fácil, ele realmente fica desestimulado, mas também não pode ficar muito difícil, o que também pode desestimular esses alunos, né? A iniciarem o trabalho e envolverem-se com as atividades. Então, se está muito fácil, desanima, desestimula, mas também se está muito difícil, ele vai ficar desestimulado a se envolver. Ele não vai conseguir se envolver porque ele percebe que ele não tem aquele conhecimento que deveria para participar das atividades. Então, a gente parte do que o aluno sabe para, gradualmente, ir desenvolvendo. Seja um gênero textual específico, seja uma temática específica. E aqui eles dão outra dica. Ó. Outra necessidade desse tipo de trabalho é a realização de atividades em duplas e grupos, para que os alunos possam trocar conhecimentos e auxiliar uns aos outros. Então, uma possibilidade que é bem interessante é esse trabalho realizado em duplas. Tanto nesse momento inicial, você já pode dividir essa turma em duplas, em grupos, né? Para que eles possam discutir o texto oralmente, para que anteriormente eles já tragam esses conhecimentos que eles têm e também para a organização das atividades, para a elaboração, né, das respostas às atividades. Então, não precisa ser feito de forma individual, colher os textos individuais. Esse texto pode ser de uma dupla. Esses textos podem vir, inclusive, de um grupo que está ali se ajudando mutuamente. É uma possibilidade. E aí, muitas vezes, eles se sentem melhor, né? Eles se sentem bem trabalhando em duplas, trabalhando em grupos, porque eles podem, no momento desses questionamentos ou dessas atividades, né, ou do debate em torno de temas, de temáticas, eles podem compartilhar entre eles as ideias, né, as percepções, e só depois trazer para o grupão maior. E aqui nós temos uma sequência, né, de dos, Noverraz, e o terceiro nome eu não consigo pronunciar, e aí eu já conto com vocês para me ajudar, certo? Me auxiliem, porque eu também estou aqui para aprender.
onde traz todas as etapas, né? É com base nos estudos deles que a gente se debruça sobre essa parte da sequência didática, que inicia com a apresentação da situação. Se eu vou trabalhar com uma temática, eu posso iniciar fazendo questionamentos, posso trazer depoimentos, posso colocar um vídeo, uma canção, enfim. Apresento a situação inicial, vou discutir essa questão da temática. Temos uma produção inicial, né? E essa produção inicial pode ser sim da produção de um texto, mas não necessariamente, porque essa sequência é muito flexível. Você vai observar o tempo que você tem disponível e como você deve trabalhar. Então, essa produção inicial, eu já vi alguns trabalhos que eu corrigi que, por exemplo, partem dessa fala inicial. É uma produção de texto oral inicial, onde os alunos são convidados, estimulados a discutir entre eles e também a apresentar para o grupão as ideias, os pensamentos, aquilo que ele já tem de conhecimento, seja sobre um gênero específico ou sobre a temática, né? Então, pensando aqui na temática do feminino, né? Do feminino na literatura, vou trazer para a literatura aqui para o nosso objetivo. Eu posso, por exemplo, colocar uma música e já pedir para eles inicialmente que seja feita essa produção inicial de uma forma oral. E aí nós vamos ver que nós temos vários módulos até chegar à produção final, que a produção final pode ser a produção de um gênero específico, pode ser a produção de um texto, pode ser, enfim, que já é de um gênero específico, né? Mas pode ser também a produção daquele texto que está como resposta a um conjunto de atividades que é posta pelo professor. Que isso também é texto, né? Às vezes a gente desconsidera. Então vamos para as etapas, né? A apresentação de comunicação inicial nós já temos, né? Já conversamos, e aí vem o módulo de reconhecimento, onde você pesquisa, faz leituras, faz também análises linguísticas, que é importante, né? Por exemplo, digamos que eu apresentei uma música, né? Existe um texto que precisa estar acessível ao aluno, seja através de slides, seja através do texto mesmo impresso que é entregue a esse aluno, e ele vai ali naquela primeira leitura se familiarizar com esse texto. Se é um gênero textual específico, o aluno também precisa receber esse texto, né, que é trabalhado nos slides, através de apostila, enfim, para que ele possa fazer essa leitura, analisar linguisticamente o que foi falado. No caso da poesia, voltando para a música, que é uma possibilidade, a gente sabe que o como se diz, né, o estilo do escritor, do compositor, pode pensar num poema, né? Aquele estilo diz muito sobre o compositor, né? Então, assim, analisar linguisticamente os vocábulos, a partir do que se conhece, tirar dúvidas também sobre vocabulário, aquilo que não se conhece, para que a interpretação seja bem realizada, é muito importante, porque no primeiro contato surgem identificações e surgem também dúvidas. E às vezes a pessoa também nem se identifica. Mas aí a gente vai fazendo essa etapa passo a passo para que aquele texto possa se tornar o mais claro possível e o aluno possa ter essa compreensão. E aí nós temos a produção inicial, e essa produção inicial, como eu já falei, pode ser oralmente, pode ser através de uma primeira versão do texto, que é seguido de módulos de atividades ou então de exercícios. Então, vamos pensar numa produção, né? Vou trazer um caso que eu trabalhei agora no segundo bimestre com os alunos. Eles produziram um texto de um gênero específico e nos módulos de atividades, o que foi que eu fiz? Eu corrigi essas redações, né? Trouxe para que eles pudessem observá-las novamente. Foi feita uma outra produção, né? Que aí depois essa produção foi que foi considerada a produção final. A primeira não foi considerada nota, nada. Eles tiveram a oportunidade de rever seus textos, observar correções que não eram resolutivas, eram resolução, correção indicativas, onde eu indicava problemas com base no que já tinha sido trabalhado, né, anteriormente.
Então, trabalhei produção inicial, um módulo, né? E a produção final. Na verdade, a gente diz assim, mas teve mais um módulo, porque quando a gente está fazendo aquelas atividades sobre o gênero, não deixa de ser um módulo, né? Porque o módulo é feito de atividade e de exercícios. Essa é uma possibilidade. Se você não vai pedir uma produção de um texto, né? Mas você está trazendo atividades para que o aluno faça, né? E você dá a ele a oportunidade de rever essa atividade. Às vezes, na mesma aula, você pode fazer isso, né? O aluno compartilha suas respostas e você pode ir fazendo essa resolução junto com ele e ele pode ter a oportunidade de reescrever, de refazer essas atividades quando a gente está trabalhando com uma temática específica e não com um gênero. E ali na sala mesmo ele chegar a uma segunda produção das respostas. Isso também é possível. A primeira etapa, que é a da apresentação da situação, eu já falei para vocês, né? Então a gente compartilha a proposta do trabalho, deixa muito claro o que a gente vai fazer, som do conhecimento prévio, lê diferentes textos da temática ou do gênero escolhido e analisa todas as marcas específicas sobre o tema, além de buscar mais informações, que às vezes tem muitas dúvidas, os alunos têm dúvidas sobre esse gênero, né? Que é comum. E aí nós estamos lá para tirar essas dúvidas ou até mesmo possibilitar uma pesquisa dentro de sala, se nós tivermos acesso à internet, enfim, já para estimular que esse aluno pesquise. Na primeira etapa, que é a apresentação da situação, e eles trazem aqui o passo a passo, né? Para compartilhar a proposta de trabalho, é importante explicar o trabalho passo a passo. E aí, a sugestão inicial é já fazer uma roda de conversa para apresentar o gênero, temática também, que será estudado, comentar as diversas atividades que serão desenvolvidas naquele dia ou durante o processo. Pode ser uma sequência mais longa, na qual eu vou trabalhar com o aluno, digamos, durante 2 semanas, um mês. Então, assim, você apresenta porque o aluno, sabendo do que se trata e como vai trabalhar, ele vai fazer isso de uma forma melhor, né? Ele não pode estar ali, digamos assim, dando um salto no escuro. Você precisa dar aos seus alunos as condições necessárias para que eles se envolvam e saiba o que vai fazer. Você também pode organizar junto com a turma um plano de ação, anotando em um cartaz cada etapa da proposta. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente vai fazer algo mais longo. A parte de sondar conhecimento prévio dos alunos acerca do gênero é essa parte mesmo de você conversar sobre o que eles já conhecem. O que é que eles já conhecem sobre a temática? Se a gente vai trabalhar mais especificamente com uma temática e gêneros diferentes, né? Se o foco é na temática. Agora, quando é o gênero, o que é que eles já conhecem desse gênero? Né? Eles já tiveram contato com esse gênero? Então a gente precisa deixar bem claro qual a finalidade desse gênero, ou já perguntar para o aluno, né, para ver se ele já sabe, obviamente, para quem ele é produzido, onde e como é produzido, qual é o tipo da linguagem que é utilizada. Então essas são também questões que nessa primeira etapa você pode fazer diretamente para o aluno. Na apresentação da situação, você pode ler diferentes textos do gênero que é escolhido, certo? Esse material vai trabalhar muito com essa parte do gênero. E isso é muito importante. Se você levar apenas um texto, às vezes não dá conta de todas as possibilidades que são trabalhadas naquele gênero, né? Então, por exemplo, se eu pego o gênero notícia, então é importante que eu leve 2, 3, 4, o máximo possível, para que eles possam observar que existem pontos muito específicos, né? O que aconteceu dos fatos, o que, onde, como, enfim. Mas é importante também mostrar que existem estruturas diferentes, né? Em alguns momentos essa estrutura ela pode trazer mais ou menos informações. Então é importante que o aluno possa ler mais de um texto. Considerando as temáticas, também é importante que você traga textos que abordem as temáticas, inclusive sob perspectivas diferentes, diversas, que isso é muito possível, né? Ou então que, obviamente, estejam interligadas com gêneros textuais diferentes. Então, eu estou pensando ali num tema, eu quero estimular o pensamento sobre aquele tema, eu estou pensando ali, como diz a BNCC, né? Em trabalhar
uma visão mais crítica sobre a realidade, então eu trago um tema, mas gêneros textuais diferentes, porque ali eu não vou pedir para o aluno produzir aquele gênero textual. Eu vou pedir, né, talvez uma atividade, ou até uma atividade oral ou escrita, ou as duas, né, que abordem o conhecimento sobre essa temática, né? Posso ficar no nível da interpretação, posso pensar numa atividade final onde tenha um texto de mesma temática, com questões de compreensão, de interpretação de texto, né? Então, assim, posso ter questões de múltipla escolha, mas eu preciso ter questões abertas para que eu possa também observar essa escrita do aluno, que é muito importante. E aí, no caso dos gêneros textuais, né, identificar as marcas desse gênero. E aí é nessa etapa que o professor vai promover o contato dos alunos com diferentes textos do mesmo gênero a ser trabalhado, com vistas a fazer essa discussão sobre os aspectos da sua organização, comprovando ou não o que foram previamente levantados pelos alunos. Então, depois de discutir, depois de ouvir os alunos, apresentam-se os textos e a gente vai comprovar ou não o que foi dito, né? No caso do gênero específico, né, que vai ser elaborado, pensando nesse projeto. Na apresentação da situação, a gente busca informações sobre o tema. E os autores dizem, essa é uma atividade valiosa para dar consistência ao texto. É preciso conhecer o tema sobre o qual se escreve, qualquer que seja a situação comunicativa. Pesquisando, entrevistando pessoas, coletando dados da cultura local, né? Então, se você vai pensar num trabalho mais longo, você pode colocar uma atividade de pesquisa para que, numa próxima etapa, os alunos tragam essas informações e possam acrescentar nas etapas posteriores, né? Porque pode ter mais de uma etapa, né? Pode ter, inclusive, mais de 2 etapas antes de chegar nessa elaboração final. E aí é preciso dominar o conteúdo, ter como dizer e também a forma, ter como fazer, utilizando o gênero mais apropriado para a produção. Então, na hora de produzir, eu vou ver essa questão do gênero mais apropriado. Na segunda etapa, que é a da produção inicial, eu vou mapear o conhecimento prévio dos alunos, fazendo em seguida essa ampliação do repertório, né, porque a gente parte do que o aluno sabe e a gente pensa em ampliar, né? Então eu considero que o meu aluno traz, é muito importante o que o meu aluno traz, mas eu sei que ele está ali para que eu possa ampliar esse conhecimento, partindo da ideia, né, de que eu tenho esse conhecimento a mais. Às vezes você pode até se surpreender de o aluno ter tanto conhecimento, né, que esgota o seu. E isso não é problema, a gente não está ali para, né? Isso é ótimo, isso é uma troca também. Nós, professores, sempre aprendemos muito com os alunos, principalmente quando nós estamos dispostos a permitir que isso aconteça. Mas, obviamente, na maioria das vezes o pensamento é esse, né? Eu vou partir do que o aluno sabe para ampliar. E aí eu vou analisar as marcas do texto e pensar num texto coletivo, num primeiro texto coletivo, que é muito bom. Eles gostam muito dessa opção de um texto coletivo. Texto em dupla, um texto coletivo, é sempre muito bem-vindo. E aí, só focando que esse texto pode ser o texto da própria resposta de alguma atividade, certo? Esse texto coletivo pode ser um texto oral, não necessariamente uma redação final, como a gente está acostumado, né? Então, para mapear sobre esse mapeamento do conhecimento prévio dos alunos, os autores dizem o seguinte, nessa etapa, ao propor a primeira produção aos alunos, o professor deve detalhar a situação da comunicação, para quem se destina o texto, a finalidade, a posição do autor, onde o texto vai ser publicado, porque são informações que vão estimulá-lo, né, a pensar, caramba, esse texto vai para além da sala de aula. Por exemplo, as respostas às atividades. Você pode utilizar uma rede social para que o aluno também traga essas respostas, essa participação, com vista já a uma publicação, né? Então, nós temos, por exemplo, o Instagram. Podemos pensar em algo nesse sentido. O aluno está respondendo questões, ele está fazendo uma participação oral. Obviamente, se a turma permitir, você pode colher, né, nesse momento também
imagens, fotos, e fazer com que esses textos vá para além, né, da sala de aula, que podem circular numa rede social, muito comum hoje, inclusive nos textos escritos, né? A gente pode pensar aí numa multiplicidade de possibilidade para que o texto não fique, nem o texto oral, nem o texto escrito, ele não fique ali engessado na sala de aula. E essa produção, gente, aponta os saberes dos alunos e dá pistas para que o professor possa melhor intervir no processo de aprendizagem. O professor está ou deve estar sempre antenado às falas, né, dos alunos, porque aí ele vai observando, diagnosticando, ele vai vendo o que ele precisa, né, melhorar em relação tem pontos que não ficaram tão claros, então eu preciso repetir. Às vezes você é repetitivo porque é necessário. São pontos importantes sobre uma temática específica e o direcionamento da compreensão está saindo ali do que se pretende ou do que se pensa que seja o mais respeitoso, que seja realmente uma análise mais crítica, mais ampla, mais significativa. Então você às vezes precisa se repetir para trazer o aluno para uma visão que seja uma visão mais includente, mais inclusiva, né? mais, mais crítica, mais respeitosa. Então, principalmente quando a gente está trabalhando um assunto que é polêmico, né? Mas sigamos. Ainda pensando nessa produção inicial, já na segunda etapa, eles falam sobre a importância de ampliar o repertório dos alunos. E aí eles dizem o seguinte, ó, de posse do mapeamento dos alunos, que é a informação que você tem ali que é muito preciosa, né, para avaliar em que ponto está a turma. E aqui é importante que se diga que a turma muitas vezes é bem heterogênea, você tem vários alunos e a gente não vai ter a pretensão de achar que todos têm o mesmo nível e conhecem as mesmas coisas, né? Você tem ali diferentes pessoas com níveis de conhecimento diferentes também. Mas você tem como ter uma base daquilo que precisa ser trabalhado a mais, daquilo que já está muito claro, né? E aí você vem com esse conjunto de atividades que inclui leitura. Já trabalhei todos os textos que eu tinha do tema, mas eu tenho que ter um texto para a elaboração de atividade, onde eu posso tanto explorar a oralidade novamente, né? Ou então já que eu já trabalhei oralmente com eles essa temática, agora eu vou para uma atividade escrita, né? E aí as mais diversas possíveis, porque é bom que o aluno tenha contato com atividades de vários tipos. Então você não precisa fazer algo longo, mas você precisa fazer algo diversificado. Então eu tenho questões que envolvem a compreensão mais simples do texto, aí depois eu parto para a interpretação, que é algo mais, né, mais complexo, mais aprofundado. E aí eu posso ter também questões de múltipla escolha, mas preciso ter questões abertas. Então a ideia não é fazer algo longo, é fazer algo diversificado, onde o aluno seja convidado, né, a desenvolver diferentes possibilidades de respostas. E aí o professor também vai poder avaliar. Esse aluno está melhor aqui, não foi tão bem nessa parte, então o que é que eu preciso trabalhar mais? Porque essas questões, elas precisam ser avaliadas nesse planejamento para trabalhar, né, várias etapas aí desse processo do pensamento mesmo do aluno do conhecimento dessas atividades. Muitas vezes, nós vemos professores que trabalham com um tipo de atividade, por exemplo, em sala, e numa prova ele cobra outra. Isso não é algo incomum. Eu diria que é mais comum do que se imagina. E isso não é bom. Por quê? Eu preciso dar na sala de aula ao meu aluno a possibilidade de ter um acesso a vários tipos de atividades para que ele possa perceber que elas são diferentes, que elas estão pedindo dele, né, pensamentos diferentes, estão analisando é, é, além de ser de formas diferentes, né? Tipo assim, múltipla escolha, abertas, são também com níveis de compreensão do texto diferente, compreensão, interpretação. E aí, quando o aluno se depara com essa
forma mais diversificada de atividade, ele também vai para uma prova, seja ela qual for, mais seguro, porque ele conhece todas aquelas, né, aqueles enunciados, ele está familiarizado com aquela multiplicidade de atividades. E isso é muito importante. E aí eles terminam dizendo o seguinte, né? É importante não, é fundamental, oferecer bons e variados textos. Então, esse momento do planejamento onde a gente vai escolher, nós vamos escolher os textos, ele é muito importante. Porque se eu levo um texto que não é legal em relação ao gênero, eu posso colocar meu trabalho a perder, né? Porque ele está ali como base. Se eu levo um texto sobre uma temática específica que não é estimulante para aquela idade, para aqueles alunos, ou que não trabalham numa linguagem que seja acessível, então é muito simples no sentido assim, de ser muito fácil, às vezes eles também não se sentem estimulados. Então a escolha de bons textos é uma etapa muito importante desse planejamento. E vai aproximar do gênero ou da temática que nós estaremos trabalhando, né? E essa diversidade de propostas, ela acaba ampliando a possibilidade de êxito dos alunos. Pensando numa produção inicial, você vai analisar as marcas do gênero, né? No decorrer das atividades, é essencial a mediação do professor para que os alunos consigam analisar e identificar os recursos utilizados pelos autores na escrita. Por exemplo, ler textos. É possível que nessa primeira etapa, né, você leve os textos, sejam em slides, sejam impressos, e peça a própria leitura dos alunos. Né? Você pode ser o leitor, ou então você faz essa mediação, né, para que mais de um aluno leia. Esse é um momento também importante de você ler, mas também permitir essa leitura. Identificar as marcas próprias do gênero, as expressões próprias, os tempos verbais utilizados. Né? Então, se nós estamos trabalhando aí, pensando em que o aluno vai produzir um gênero, já tem aspectos que nessa primeira produção eu vou observar. A segunda etapa seria a produção aqui de um texto coletivo, né? Que é uma etapa bem desafiadora. Então, o professor pode coordenar a produção de um texto coletivo, dando a oportunidade para que os alunos troquem ideias, para que eles também exponham seus conhecimentos, suas dúvidas. E aí, nesse papel, o professor incentiva a participação de todos, organiza a fala, faz intervenções, transforma o discurso oral num discurso escrito, mostrando ali as diferenças entre a oralidade e a escrita. Então, esse momento do texto coletivo é um momento de muita participação, da participação de todos, inclusive, obviamente, do professor que está ali como coordenador. Então, dependendo do tempo, você pode pedir para o seu aluno, né, produzir esse texto, e essa primeira produção pode ser uma produção coletiva, que é muito interessante para quando nós estamos trabalhando nesse pensamento de focar com o gênero, também com a temática. Né? Se você tem tempo suficiente, se você planejou, né, com tempo suficiente para fazer essas etapas, é muito interessante. Na terceira etapa, vem a organização e a sistematização dos conhecimentos. Nos módulos, de modo geral, procura-se trabalhar os problemas que apareceram na produção inicial e dar aos alunos os instrumentos necessários para superá-lo. Eu costumo trabalhar com a correção indicativa, onde eu devolvo todos os textos para que os alunos observem e, junto comigo, coordenando, cada um, se for individualmente, ou cada grupo, possa, na sala de aula mesmo junto comigo, tirar as dúvidas e reorganizar esse texto. O professor avalia as principais dificuldades da expressão oral ou escrita. Pode ser um gênero oral, gente. Então, a gente não está trabalhando. Veja que é bem flexível, né? Pode ser um gênero oral. E pode ser também um texto escrito. E pode terminar na parte das atividades e não partir para um texto. Aqui a gente tem um modelo mais completo, mas você pode pensar nessa sequência como algo mais flexível. O professor avalia as principais dificuldades da expressão oral ou escrita dos alunos e constrói módulos com diversas atividades e estratégias para trabalhar a superação de cada problema. Veja que aí eu já estou pensando numa sequência didática que, obviamente, eu tenho
mais tempo, eu vou planejar para um tempo mais longo, para que eu tenha também essa possibilidade de trabalhar com eles essas problemáticas. Por exemplo, às vezes a gente observa que o aluno está com muitos. O aluno, a turma, né? Uma porcentagem maior está com muito problema, por exemplo, de coesão textual. E aí cabem atividades de coesão, aula de coesão, tirar dúvidas sobre o tema antes de voltar para os textos, por exemplo. É algo muito interessante e importante de trabalhar. Os módulos, assim como toda a sequência didática, não são fixos, certo? Nada aqui é fixo, engessado. Mas eles possuem um movimento que vai do mais complexo ao mais simples, para no final voltar novamente ao complexo, que é a produção final. Então eu vou nesse movimento, que obviamente eu tenho que pensar que a minha turma, né, é uma turma heterogênea, tem duplas ou grupos ou indivíduos, né, que conseguem atingir satisfatoriamente esse gênero, às vezes até numa primeira versão. Eu já tive uma aluna que eu coloquei até a foto dela no meu Instagram, porque eu fiquei impressionada. Não tinha absolutamente nada, nada para corrigir no texto dela. E a gente brincava, né? Porque a turma era sempre muito unida. E eu falei para a turma, disse, caramba, olha, não consegui fazer absolutamente nada. Inclusive, estou com muita raiva de você. A dupla professora, ela merece uma medalha, viu? Eu disse, não, medalha não tenho não, mas vou fazer uma foto então com ela. Mas assim, não no sentido de como é que eu posso dizer? Diminuir os demais, né? E exaltá-la, não. Mas assim, nesse sentido mesmo da brincadeira gostosa, que a turma entrou nessa brincadeira, né? E viu, e enquanto estava refazendo comigo, viu que ela tinha feito um texto assim muito legal e tinha internalizado todas as informações prévias, né, que foram passadas, e, enfim, merecia um destaque, alguma coisa nesse sentido. E foi algo muito divertido de fazer. Mas eu fiquei brigando com ela, porque eu disse, caramba, não tinha nada para corrigir, eu doida para usar minha caneta nova e não consegui. E aí, gente, olha só. Na terceira etapa, que é a organização e a sistematização dos conhecimentos, eu tenho alguns módulos que eu posso trabalhar. O primeiro, condições de produção de conteúdos temáticos, onde eu vou identificar a situação de comunicação, quem escreve, para quem, por quê, onde circula, o que não pode faltar. Esse plano mais global, que é para analisar os elementos próprios da composição do gênero, como a adequação da linguagem ao gênero, entre outras possibilidades, né? Vai variar muito de gênero para gênero. E no módulo 3 eu tenho os estilos ou marcas linguísticas. Eu vou analisar as convenções de escrita. Eu não posso deixar de lado. O que eu não faço, e geralmente não se faz mais, é você estudar as convenções de escrita à parte. Você tem que fazer isso casadinho com a leitura, com o texto, porque aí você dá mais sentido a esse conteúdo. Ah, professora, a gente não pode mais falar sobre acentuação, sobre pontuação? Pode e deve. Mas a gente vai fazer isso casadinho com o texto do aluno, porque vai ser mais significativo para ele. Ele vai compreender que na própria produção do texto, né, existem elementos que vão facilitar essa comunicação ou que podem dificultar. E os que dificultam, a gente precisa se debruçar sobre eles, não com receio, a gente precisa se debruçar para compreender melhor, porque nós estamos ali na escola para estudar o padrão, né? Porque o coloquial a gente já sabe, a gente já se comunica muito bem na linguagem informal. E vamos observar sempre o nível semântico da expressão, que é muito importante. A gente está pensando também e na questão dos sentidos, né? E aí vamos pensar numa terceira etapa, onde eu estou preocupada nos instrumentos necessários para a superação dos problemas, né? Então, em cada um desses níveis, o aluno encontra problemas específicos de cada gênero ou de cada temática e deve, ao final, ser capaz de resolvê-los simultaneamente. Para isso, em cada módulo, é muito importante propor atividades as mais diversificadas possíveis, já foi falado, dando assim a cada aluno a possibilidade de ter acesso por diferentes vias às noções e aos instrumentos, aumentando desse modo suas chances de sucesso. Então, é dar ao aluno as condições necessárias para que ele produza um bom texto.
Na etapa da produção final, vem a questão da escritura mesmo, aquele texto oral ou aquele texto, que pode trabalhar um gênero oral, né? Aquele texto que os alunos produziram coletivamente, né? Ou produziram em duplas, né? E aí fazer essa revisão e o aprimoramento da produção final e levar o aluno a pensar, né? Ó, eu escrevi um texto formal ou informal? Eu coloquei todos os elementos do gênero? Às vezes também você trabalha com uma tabelinha que você entrega depois para o aluno, né? O meu texto tem um título? O meu texto tem um elemento X? Na notícia, eu coloquei onde aconteceu, eu coloquei a data, eu coloquei tal, e ele mesmo vai preenchendo e ele vai vendo, né? Sem falar, gente, que quando o texto volta para o aluno, geralmente ele mesmo já percebe coisas que ele não percebeu antes, porque esse processo da escrita é muito complexo, né? Quando a ideia está lá muito clara, ele não consegue ver mais problema, ele esgotou tudo que ele tinha para falar. E às vezes ele nem relê. E aí quando você traz para fazer essa releitura, porque não é só para fazer reescrita, né? Reescrita prevê uma releitura. E nessa releitura do texto, o aluno já consegue perceber diversas coisas. Eu tenho alunos que dizem assim, professora, caramba, eu não sei como é que foi isso. Professora, eu engoli uma sílaba, professora tal. E é muito interessante, porque todos nós fazemos isso. O importante é criar esse hábito de reler. E, na verdade, o melhor é que nós pudéssemos ter uma outra pessoa para ler nossos textos. Porque nós somos os piores revisores dos nossos textos. Porque nossa mente está lá muito. O tema, a estrutura está muito clara na nossa mente. Então a gente não consegue perceber algum desafio, alguma dificuldade. Uma outra pessoa lendo percebe isso melhor. É aí que entra o papel do professor leitor. Antes de ser um avaliador, você é um leitor, né? E pense em você como professor leitor. Aluno, autor, professor leitor. E aí depois você vai fazer melhor essa avaliação. Trabalhoso, mas muito gratificante. É uma atividade trabalhosa, porém gratificante e que dá resultado. Eu tenho alunos até hoje que me dizem o seguinte: professora, eu aprendi a escrever redação com a senhora. E isso é muito bom mesmo. Enfim, mexe aqui com ego, né, gente? Mas enfim, é muito bom ouvir isso, eu adoro. Tenho alunas que foram fazer letras e que mandou mensagem até hoje: professora, eu estou amando o meu curso e eu me inspirei na senhora. Gente, isso é maravilhoso, né? A gente só precisava ganhar mais, né? Outra pergunta, né? Eu utilizei os termos de forma expressiva, adequando à situação de comunicação? Eu cometi erros ortográficos? Quais? E aí você tem diversas formas de elaborar, seja numa tabela, seja... Eu gosto de usar numeração também no texto, e aí eles têm acesso a esse... Caramba, esqueci o nome agora. Essa sequência de números e do que se trata, né? Tá lá bem descrito. É um roteiro de reescritura. Então, eles têm acesso a esse roteiro no momento de reescrever. Isso é muito importante. E esse roteiro trabalha todas essas questões, certo? Tanto os elementos mais da linguagem, quanto os elementos mais da função. Enfim, não é só uma questão para trabalhar erros ortográficos, certo? São questões, dificuldades no geral. E a questão da publicação, que como eu já falei, pode ser, né, utilizar em uma rede social ou outras formas também, claro. Fazer uma exposição na própria escola desses textos, né? Isso é muito bom porque o aluno vê que o seu texto está saindo da sala de aula. Isso estimula muito mais. E aí, no momento de produção escrita individual, chega esse momento, né, nessa sequência, porque fala em todas as etapas. Então, você pode propor a escrita individual e aí o professor vai mobilizar aqui os alunos para fazer uma escrita individual. E aí, nessa atividade, é necessário retomar a situação de produção e relembrar as marcas próprias do gênero. Você resgata os elementos principais para que o aluno, né, que porventura tenha esquecido, já se distanciou, às vezes essa primeira etapa foi há 2, 3 aulas atrás, então ele precisa mesmo desse resumo, desse resgate. E nessa produção final, o aluno deve pôr em prática tudo o que foi aprendido ao longo da sequência didática.
né? Aí vem a revisão da produção individual, onde ele vai observar que o professor foi o leitor, né, que avaliou, não dando nota, mas avaliou no sentido de trazer para que ele pudesse refazer o que foi necessário, e vem a reescrita. E aí já diz, ó, essa é uma tarefa que exige muita dedicação por parte do professor e dos alunos. Exige ler, reler, identificar o que não está bem claro e os aspectos que devem ser melhorados no texto. Portanto, o professor precisa incentivar e auxiliar seus alunos a vencer esse desafio, que é enorme para eles. Às vezes, na produção individual, eu entrego todos os textos de volta, já com a correção indicativa, já com o roteiro, explico previamente o roteiro e deixo uma cadeira ao meu lado para que o aluno que tem alguma dúvida, mesmo lendo o roteiro e vendo, ele sente-se ao meu lado, né? E venha tirar sua dúvida. E aí eu apenas organizo para que não venham vários e ninguém atrapalhe ninguém. E aí o aluno vem e diz, professora, o que foi que a senhora colocou aqui? Aí às vezes é só uma interrogação, porque eu realmente não compreendi, eu não fui capaz de compreender, sabe? Às vezes é algo que eu não compreendi, não percebi o que é que eu poderia melhorar. Às vezes acontece. E eu disse, não, aí às vezes eu falo, né? Olha, eu só queria que você relesse isso aqui para mim, para que eu possa compreender. Porque pode estar maravilhoso, mas eu não compreendi. Eu quero que você me ajude. Como leitora, eu não consegui. E aí, às vezes, acontece o aluno dizer, professora, nem eu estou entendendo. Sabe? E aí a gente começa a rir, a brincar. Diz, professora, eu não sei o que é que eu quis dizer realmente aqui. Mas agora eu sei, eu reli o texto e eu sei o que eu quero falar. Eu posso modificar? E claro que pode. Né? O seu aluno ele pode modificar. Perdão, gente. Ele não vai modificar o texto todo, mas ele pode modificar o que for necessário para melhorar o texto, né? E às vezes o aluno chega e eu tenho alguma dúvida, ele diz, professor, eu quis dizer isso. Aí eu penso com ele, então vá, leia o que você disse. Aí ele lê. Agora, pense no que você quer dizer. É a mesma coisa? E ele diz, caramba, professora, não. Só que eu não sei como melhorar. E aí entra o nosso trabalho também, né? De estar ali na intervenção. E a gente ajuda o aluno a dizer o que ele quer falar. E tem aluno, gente, que a cada linha da redação, ele volta para pedir auxílio. Isso é muito importante. E tem alunos que não. Ele vem uma vez, pergunta duas, três coisas e o restante ele já... Tem aluno que nem vem. Professor, eu já reescrevi. Compreendi tudo. Enfim, para você ver que é heterogêneo isso, certo? Então, assim, é desafiador, mas é muito gostoso de trabalhar. É um trabalho muito significativo, que você vê muito o desenvolvimento do aluno. Isso é muito bom. E aí, na etapa final, vem essa parte, né? Da publicação do texto. E aí a gente, claro, tem que fazer sempre isso. Se você vai pensar nisso, você precisa fazer fazer essa apresentação da ideia inicialmente e já informar os seus alunos tudo, gente. Inclusive, essa possibilidade de publicar ou não, né? De trazer para a turma, expor na turma, expor no mural. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes você vai trabalhar um texto, se você não concordou com o seu aluno, não combinou com o seu aluno, às vezes ele se sente, né, mal. Eu tive numa situação enquanto pesquisadora que o professor pegou um texto de um aluno para trabalhar em sala e ninguém tinha sido avisado que o professor faria aquilo. E o aluno saiu da sala na hora, quando ele começou a apontar os primeiros problemas, mesmo sem nome, né, que ele não colocou nome. E o aluno se sentiu muito chateado. Então, assim, se você vai expor, mesmo o texto já final, já reorganizado e tal, isso precisa ser combinado previamente, inclusive antes das produções, porque o aluno já sabendo disso, é claro que ele vai trabalhar de uma forma diferente. Dependendo do gênero textual, a turma pode decidir por não expor publicamente suas produções, principalmente em se tratando de alunos adolescentes. É muito importante respeitar a decisão da turma. Quando eu falo aqui sobre a possibilidade de colher fotos e imagens foi ótimo, né? Vídeos do aluno para expor, nós só podemos fazer isso se o aluno permitir, né? E, enfim,
No mais, é respeitar a decisão da turma e pronto. Mas sempre tem uma forma de você fazer isso combinado desde o início, né? É, tendo essa confiança da turma, pontuando o quanto isso é importante, né, para a turma. Então, assim, há formas de fazer, mas no mais é respeitar mesmo. Então, aqui, gente, termina esse material que eu julguei extremamente completo, muito bom. E, enfim, sequência didática, a gente fica por aqui, né? E aí, a gente segue conversando sobre outros temas em outro momento.